Todo o prazer intelectual e toda a felicidade se baseiam no fato de ter uma pessoa com quem se comparar e em relação a quem se sentir superior. Hoje, em um vídeo direto e bem simples de ser compreendido, eu vou te explicar como ser bonzinho é a pior coisa que você faz e como resolver isso de uma maneira prática, apresentando todos os pontos que você deve seguir para ser o melhor, independente de quem seja o seu adversário. E aí, pessoal? Eu me chamo Rafael, seja bem-vindo ao canal Distração Moderna. Existe uma reta, à sua direita está a arrogância, à sua esquerda a subserviência, e no meio exato entre esses dois pontos está a humildade. Muitas pessoas afirmam ser humildes, mas essa questão é muito mais complexa. Mas sendo franco, de uma maneira bem simples, entre ser um servo ou um rei arrogante, eu acredito que a melhor escolha é governar. Às vezes por um receio de sermos vistos como alguém ruim ou alguém que não fez a escolha certa e está seguindo por um caminho que não foi o determinado pelos outros, ficamos receosos, não temos coragem de dar o passo que sabemos que era o certo e seguir pela trilha que talvez aos olhos dos outros não seja a ideal. E essa é a primeira coisa que você precisa mudar. Tá na hora de ser um pouco mais egoísta. Eu sei que escutamos muito a respeito da empatia, de tentar buscar a visão do outro, mas a verdade é que na vida só temos a nós mesmos. Quando você passar por uma situação de dificuldade, por mais que esteja rodeado de pessoas que ama, de amigos e familiares, algumas situações muito específicas, você não vai ter ninguém. Imagine que você está fazendo uma prova, por exemplo. Por mais que você tenha um círculo social amplo, de pessoas que realmente gostam de você, naquele momento é você e você. Seja para disciplina, para ir a uma academia, praticar um esporte ou até tomar atitude em chegar em uma garota que você gosta, as pessoas não vão estar lá para te ajudar. Por isso você precisa se priorizar a ponto de que, independente da circunstância, você seja capaz de se virar sozinho. E para tornar essa mudança dinâmica, eu decidi dividir em 4 etapas. Depois desse vídeo, com certeza você vai ser um cara menos bonzinho, vamos dizer assim. Fale o que você pensa, mas calma, mais uma vez calma. A gente tem que lembrar de não ir aos extremos aqui. Não é tudo que você tem que falar, não. Mas aquela questão é, se você tem uma ideia que acredita que é correta, por mais que a maioria discorde, você tem que se manter firme. Tenha argumentos, estude a respeito e saiba como defender aquilo que você enxerga como a verdade. Eu vou dar um exemplo muito pessoal que aconteceu há alguns anos, há vários anos na verdade, quando eu era criança ainda. Quando eu estava na escola, tinha um amigo, ele era um cara que bagunçava muito na aula, muito, a ponto de a presença dele impedir que a aula continuasse, o que obviamente é ruim. Mas aconteceu uma situação que eu considerei muito injusta. Era uma turma de cerca de 42 pessoas, se eu não me engano, era o total da turma, mais a professora. A turma se reuniu junto com a professora e fez uma aula, dedicou o tempo de uma aula exclusivamente para criticar esse colega e até dar uma forma de expulsar ele daquela turma e transferir para outra, algo assim. Realmente, ele atrapalhava a aula. Mas não é justo um número tão grande de pessoas, incluindo um adulto, contra somente um indivíduo. E aquele meu colega, ele não sabia argumentar muito bem, não sabia se defender. Devido a toda aquela pressão, ele ficava sem conseguir esboçar uma atitude de defesa, mas era nítido quanto ele estava triste. Percebi que eu tinha que fazer algo, então tomei a frente e comecei a apresentar vários argumentos. Eu não lembro com exatidão o que eu disse porque eu era criança, faz muitos anos isso. Mas um ponto específico que eu lembro foi justamente que eu debatia de que não era justo aquela quantidade de alunos contra um e que além disso era muito imaturo da parte da professora discutir daquela forma contra uma criança. E felizmente eu consegui, eu mudei a ideia da galera através de argumentos, comprovando que apesar daquele colega
realmente ser um indivíduo que não permitia que as aulas corressem, ainda assim aquela não era a forma correta de agir com a situação. O ideal seria a professora chamar ele para conversar, ou até a turma mesmo conversar, mas não construir como se fosse um tribunal enviesado com o objetivo de atacar uma pessoa. E através disso eu consegui defender o que era a minha forma de pensar e também o meu amigo. A segunda etapa é que você não deve aceitar em hipótese alguma o desrespeito. Se alguém te zoar, fazer piadinhas, algo que você não gosta, você não deve deixar isso barato. Claro, são casos e casos. Existem algumas situações onde realmente não tem por que se irritar. Por mais que seja um comentário que você não gostou, às vezes é só uma brincadeira, um amigo seu que disse algo, por mais que você não tenha gostado, dá para relevar. Mas existem outras situações onde realmente existe o objetivo de te difamar, de falar mal de você. E nesse quesito, você não pode baixar a cabeça. Obviamente que você não deve tomar uma atitude violenta, sempre evite isso. O ideal é resolver as coisas conversando. Você pode simplesmente se impor e dizer, cara, eu não vejo graça nisso. Ou somente ignorando aquilo que foi dito, deixando claro que não faz diferença, você é superior àquela situação, você não vai ficar se importando com algum comentário bobo que foi feito a seu respeito. Não busque aprovação. Esse é perfeito. Se de todos esses tópicos você tiver que aprender só um, que seja esse. Porque o que acontece? A questão de buscar aprovação é meio que um dilema. Ao mesmo tempo que você não deve deixar de ser quem é por influência dos outros, você também precisa se adaptar para viver em sociedade. Por exemplo, você quer ter amigos, quer ter uma namorada, você tem que, de certo modo, entre aspas, se encaixar, ao menos parcialmente. Mas calma, a gente tem que ir com cuidado aqui. A questão é, você não deve abandonar a sua essência. Se você tem algum gosto que, por algum motivo, as pessoas não consomem também, tudo bem. Você não precisa deixar de lado isso simplesmente porque um grupo maior não acha relevante. Um exemplo pessoal, anime. Eu gosto de volta e meia assistir um anime ou outro. Hoje admito que eu assisto bem menos, mas quando sai um episódio novo, algo assim que eu acompanho, eu gosto de dar uma olhada. Só que o grupo de pessoas que eu convivo hoje em dia, seja família ou amigos, ninguém assiste anime, ninguém. Então não faz sentido eu ficar falando sobre isso com essas pessoas. Mas a questão é, por que o tópico é não busque aprovação? Eu não deixo de assistir porque essas pessoas, algumas até acham bobo, porque eu sou mais velho. É aquela história que diz assim, adulto assistindo desenho, é como se fosse isso. Essas pessoas enxergam com maus olhos, mas eu não vou deixar de assistir algo que eu gosto por isso. No entanto, eu ainda consigo conviver com essas pessoas em harmonia. É uma questão de equilíbrio. Continue fazendo aquilo que você gosta, sem precisar que os outros concordem, mas também saiba até que ponto você deve ir, o que nos leva para a última etapa. Você precisa aprender a dizer não. Às vezes ficamos com receio de negar algo, ou então nos damos até o trabalho de inventar uma desculpa. Por exemplo, se algum colega seu te chama para sair, mas você não está em um bom dia, não está afim de ir para a rua, aí você fica com receio e acaba aceitando, indo até sem vontade, só para não desagradar a pessoa. Ou você inventa que tem prova, que precisa estudar, ou que teve algum problema pessoal, só para mentir, em vez de simplesmente dizer que você não tem vontade. Qual o problema em ser sincero? Você pode simplesmente chegar para essa pessoa e dizer, olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem e não quero sair. Claro, você não tem que ser grosso, nada disso. Só precisa ser sincero e deixar claro que o motivo é porque você não quer ir. Voltando para aquela reta de subserviência, arrogância e humildade, eu quero deixar bem claro uma coisa. Meu intuito aqui não é fazer com que você se torne alguém arrogante, que você distrate alguém ou que fique dizendo, verbalizando que é melhor. Não, isso é estupidez, cara. A questão só é, saiba priorizar as coisas certas. Eu não vou repetir as etapas, você já as escutou. Basta seguir passo a passo, se necessário, veja novamente. O princípio é, humildade em si não dá para ser alcançada, mas se você tiver que optar entre ir à esquerda e ser subserviente ou à direita e ser arrogante, eu te aconselho que escolha a direita. Esse pode até não ser o caminho ideal, mas lembre-se, é melhor ser o vilão
do que o bobo da corte. A todos que chegaram até aqui, obrigado pela atenção. Vou deixar aqui na tela um vídeo que vai te ajudar a despertar o seu verdadeiro potencial e que complementa esse daqui. E nos encontramos no próximo vídeo.